ou a Arteres e a NTT resolve isso, ou senão nós vamos travar a BR-101, mas daí vai ser os municípios mesmo, nós vamos fazer da pior forma possível, que é fazer com que a população se conscientize e venha junto e doa diretamente no bolso deles. Nós vamos liberar as praças de pedágio, nós vamos fazer com que doa no bolso da Artéria Litoral. Perfeito. O senhor e a Paulinha sempre foram aliados, né? Foram fiéis aliados do ex-governador Moisés. Mas ele perdeu a eleição, né? E é visível que hoje vocês teriam uma reprovação para o governo Jorginho. Vocês estão com o governador Jorginho? Eu estou sempre com Santa Catarina. Eu sou grato ao governador Moisés por tudo que fez, assim como todos os prefeitos. E com relação ao governador Jorginho não tenho problema nenhum. De todos os municípios da ANF, Bombinhas agora na gestão do Jorginho Melo foi o município que mais recebeu recursos. Todos os recursos do município de Bombinhas estão pagos pelo governo do estado, diferentemente de outros. Falando em ANFRE, como é que está sendo a experiência de ser o gestor da ANFRE? É muito gratificante, né? Tu conduzir 11 municípios, principalmente num momento como esse, que a gente fala do Promobis, que é aquela obra tão sonhada, que é a obra do túnel que liga Itajaí a Navegantes, que a gente fala isso há mais de 30 anos, né? E também de poder executar um transporte digno, né? Que venha de Bombinhas até Balneário Pissarras, um transporte diferente, inovador, né? Um sistema tronco alimentado, muito parecido com o sistema que hoje tem em São Paulo, em Curitiba. Mas a ANFRE também, o presidente também administra várias vaidades, né? Vaidades dos municípios, das câmaras de vereadores, né? Todo mundo quer ser o protagonista. E para mim isso é muito tranquilo, porque se existe uma coisa que eu não sou, é vaidoso. Então eu estou ali para agregar. E a gente está trazendo pautas que há muito tempo precisavam ser discutidas. Como? Destravamento da BR-101, né? Que é a cobrança em cima da NTT, da Artéria Litoral, que é a liberação dos acostamentos, porque hoje nós ficamos aí para andar 20 quilômetros 2 horas, isso não dá mais para aceitar, né? Hoje, inclusive, a gente teve uma reunião, foi muito forte, e eu disse, ou a Arteres e a NTT resolve isso, ou senão nós vamos travar a BR-101, mas daí vai ser os municípios mesmo, nós vamos fazer da pior forma possível, que é fazer com que a população se conscientize e venha junto, e doa diretamente no bolso deles. Nós vamos liberar as praças de pedágio, nós vamos fazer com que doa no bolso da Artéria Litoral, né? Então, eu acredito que nós vamos ter aí coisas produtivas já para essa temporada. Então, a meta é que agora na temporada 2023-2024, os acostamentos sejam liberados com a criação da terceira faixa. Isso tem uma previsão a partir de quando? Semana que vem a gente já tem uma reunião, a gente quer botar aí um deadline, a partir do dia 10 de novembro tem a liberação das terceiras faixas. Paulinho, tu falou um pouquinho ali da obra que é tão esperada para nossa região e tão importante, que vai dar mais mobilidade, que é o túnel entre Itajaí e Navegantes, né? A população já está cansada do discurso, né? Há muito tempo, há mais de 20 anos, 30 anos, que se tem um discurso que esse túnel vai sair, mas de fato ele nunca saiu do papel. Qual a sua expectativa quanto à realização dessa obra realmente? Então, os municípios sempre esperaram do governo do estado ou do governo federal, e nunca veio. O que a gente fez? A gente reuniu os 11 municípios, foi atrás de um financiamento com o Banco Mundial, e é o primeiro financiamento público através de consórcios do mundo, né? Que são aí mais de 90 milhões de dólares para a confecção do projeto, né? E também para a montagem da PPP, porque é uma parceria pública-privada. E agora a gente já está no finalmente. O que está dependendo hoje? Da aprovação da Câmara de Vereadores de Itajaí, e aí eu peço ajuda da população, porque já está lá quase um mês, e a Câmara de Vereadores de Itajaí, a Prefeitura tem que se entender, a população não pode pagar esse preço, né? Assim como da Prefeitura de Balneário Camboriú também, que deve ser aprovado na semana que vem, Navegante já foi aprovado. Então eu acredito que mês de novembro a gente assina isso, né? A gente evolui e a gente consegue fazer as negociações com a Cofiex, né? O STN, e no mês de dezembro a gente assina esse contrato, para daí já no mês de fevereiro do ano que vem lançar a PPP da concessão do túnel. O túnel é uma obra de quase 4 anos, né, de construção, muito parecido nos mesmos moldes que está sendo feito Santos a Guarujá, né, que já está em execução em São Paulo, inclusive. Então eu acredito aí, a nossa meta é que 2029 o túnel já esteja aberto para as pessoas poderem passar. Prefeito, com relação à ANFRE, a gente teve agora no começo, no Tribunal de Contas nos informou que não houve a prestação de contas desse ano, né? Do ano passado, na verdade, 2022, né? Por que não houve essa aprovação, essa apresentação e essa prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado? Na verdade, o presidente na época era o Aquiles, né? Então eu não respondia por isso, né? Eu assumi a ANFRE no mês de abril, né? E a minha prestação de contas será só no ano que vem, no final do ano. Mas o que o Tribunal de Contas pediu, ele não reprovou as contas, ele pediu complementares nas contas. Eu acho que teve aí um
problema de desinformação. As contas da ANFRE não foram rejeitadas, mas ele pediu complementares, como 10 municípios da nossa região, né? 12 na verdade, né? Que também tiveram as suas prestações de contas pedido complementares. Itajaí, Balneário Camboriú, tudo isso. Não, elas não tinham sido apresentadas, né? Elas foram apresentadas agora. Não. Elas foram apresentadas, mas eles pediram os complementares. Mas a prestação de contas foi. Há muita crítica que houve uma certa falta de transparência na ANFRE. Como que o senhor rebate essas críticas? Eu digo para vocês que no ver dos prefeitos a gente não enxerga dessa forma. Como eu falei para ti, eu respondo do meu mandato daqui para frente, de abril. Mas os passados, daí tem que ser com o Tribunal de Contas, né? Por isso que existe o Tribunal de Contas. Mas eu vejo como uma lisura muito grande de todos os presidentes que ali passaram, né? E do presidente Aquiles da mesma forma. Sim, a gente até teve um problema ali com o portal da transparência da ANFRE que estava fora do ar, né? Ele já foi atualizado, por que ele ficou um tempo sem ser abastecido? Na verdade, o portal de transparência da ANFRE é utilizado nos mesmos modos da FECAM, né? Os municípios também usam. Então, a FECAM teve uma mudança de sistema e com isso caiu todos os portais de transparência da maioria dos municípios. E o da ANFRE foi igual também, assim como o da FECAM também. E o senhor tem acompanhado a vereadora Ana Carolina aqui em Itajaí, que tem apontado uma série de requerimentos, pedido informações com relação à prestação de conta, o uso dos recursos da ANFRE, já foram respondidos? O senhor sabe como é que está essa situação? Eu acho isso normal, e também algumas medidas populistas, ela gosta muito de aparecer, né? Eu sempre digo isso. Eu ainda não sei como é que o município de Itajaí vota numa pessoa como essa, eu já falei isso para ela, inclusive. Né? E ela quer fazer circo para bater no prefeito Volney. São questões mais internas aí entre prefeitura e Câmara de Vereadores. E a ANFRE não vai entrar nesse discurso, ainda mais uma vereadora que para mim fala pro vento. Mas foi respondido então os requerimentos? Sim, todos os requerimentos que são feitos para a ANFRE são respondidos. Aquilo ali é muito transparente. Inclusive, essa semana eu fiz uma reunião com todos os presidentes de câmaras de toda a região, dos 11 municípios, e lá eu apresentei o que é a ANFRE, qual a importância da ANFRE, o que a ANFRE significa para todos os municípios. E te digo, sem a ANFRE, nenhum município da região sobrevive, nem Itajaí, nem Balneário Camboriú, porque lá são feitos projetos, lá são feitos os consórcios de educação, lá são feitos os consórcios de saúde. Na verdade, nenhum município da nossa região sobrevive mais sem o outro. Pessoa que desembarca em Navegantes, ela não sabe que está desembarcando em Navegantes. Ela não sabe em que cidade fica o Parque Beto Carreiro. Sabe que Balneário Camboriú é uma cidade, mas também não sabe onde é que inicia, onde é que termina. Né? Bombinhas depende de Porto Belo, que depende de Itapema. Ou seja, nossas cidades elas já estão uma muito dependente da outra. Nós somos uma grande região metropolitana. Paulinho, eu sei que é do prefeito Aquiles, mas vou conversar com o senhor sobre esse assunto. Quando o prefeito Aquiles assumiu a ANFRE, ele teve um discurso, né, inclusive com troca de cargos, de que haveria um enxugamento da máquina da ANFRE, que teria altos salários, né, que seria feito ali uma nova estruturação do quadro efetivo da ANFRE. Com o passar do tempo, as denúncias são de que houve, na verdade, não um enxugamento, mas um engordamento da máquina. Como que o senhor vê essa situação e essas críticas que vão surgindo? Na verdade, existiu mesmo, se vocês pegarem as contas da ANFRE, existiu um enxugamento muito grande, só que por conta do Promobis, que é esse projeto de mobilidade urbana regional, o corpo técnico aumentou. Existiu a contratação do Univale, de pessoal técnico da área, como advogados, como engenheiros, como especialistas. Nós estamos falando do maior projeto de mobilidade do Brasil. Nós estamos falando do único projeto feito por consórcios do mundo para o Banco Mundial. Ou seja, está na nossa região. E isso, infelizmente, causa muitos ciúmes e muitas vaidades de pessoas que lá tiveram e não deram conta, ou só ganharam, ou de outras pessoas que lá querem estar e não podem estar. Então, o senhor acredita que houve um enxugamento mesmo? Com certeza. O que aumentou na ANFRE, sim, foi a questão da demanda por conta do Promobis, como eu repito. Nós estamos falando do maior projeto de mobilidade do Brasil, né? Nós estamos falando de um túnel, nós estamos falando de integração de transporte urbano de 11 municípios. Não tem cidade nenhuma do Brasil ou região nenhuma do Brasil que tenha igual. A gente recebeu essa semana também, prefeito, a denúncia de que houve um processo seletivo na ANFRE, recente, para contratação de cargos, e a maioria das pessoas que foram, né, que passaram nesse processo seletivo são moradores de Penha. O senhor já tem conhecimento dessa denúncia, sabe o que ocorreu? Fizemos um processo seletivo normal, as pessoas foram lá, se inscreveram, pode se inscrever em todos os municípios, só que nenhum cargo desse foi chamado. Então, o processo seletivo não significa que ele vai ser provido, né? Mas recebi com toda certeza, e pode ter certeza, sempre com a maior lisura, a maior transparência possível.
E isso, eu como presidente não vou admitir nem protecionismo, nem que aquilo lá sirva de cabide de emprego para ninguém. Então o senhor já tinha recebido a denúncia também? Já tinha recebido. Na época, quando foi feitas as inscrições, chegou até mim que a maioria dos inscritos era do município de Penha. Não vejo isso como ruim, até porque pode ter uma divulgação maior em Penha, mas assim como teve muitas pessoas de Itajaí que se inscreveram. Mas processo seletivo eu posso fazer em São Paulo, posso fazer no Rio de Janeiro, eu não sou proibido de fazer, não é só feito numa cidade. Agora, não foram providos esses cargos. Né? Perfeito. Para a gente fechar, o TCE orientou pelo cancelamento daquela licitação para a compra dos kits de robóticas por conta ali de algumas falhas, algumas irregularidades que se apresentaram no processo. Esse edital será refeito? Na verdade, a ANFRE ela faz processo licitatório de muitas coisas compartilhada de acordo com a demanda dos municípios. O Núcleo de Educação solicitou que a ANFRE, para que um município não faça o processo licitatório sozinho, porque daí pode pagar um valor maior, que fosse feito um consórcio, que fosse feito um processo licitatório em conjunto. O Tribunal de Contas apontou alguns medos, alguns receios, que também esse processo licitatório não foi da minha época, foi antes, foi prefeito aqui. Então, bem instruído pelo Tribunal de Contas, eu mandei cancelar imediatamente. Agora nós mandamos fazer um estudo para ver quais são os municípios que realmente querem isso. E se tiver a procura, a gente faz um novo processo, né? De acordo com a necessidade dos municípios. Perfeito. Muito se fala, mas ninguém sabe. Existe ainda o Parla-Anfre? Existe, só que eu acho que os próprios vereadores meio que deixaram isso de lado. Volto a te dizer, por conta de vaidade. Porque um quer ser o presidente, outro quer ser o vice, outro se eu não fizer parte eu não vou, entendeu? A política é o antro da vaidade, né? E como dizia o antigo Brizola, né? A política ama a traição, mas odeia o traidor, né? E assim será por muito tempo, né? Eu acho que até acabar o mundo será assim. Mas sem dúvida nenhuma, a vaidade é o primeiro passo para o desastre de um político. Infelizmente acontece muito, né? Mas eu estou tentando reativar isso. Então, essa conversa que eu tive com os presidentes das câmaras é justamente para isso. Não existe Parla, ANFRE. A gente pode unir todo mundo. Os presidentes de câmaras também podem fazer parte em reuniões feitas pelos prefeitos, né? Porque nós estamos ali com um intuito só, que é defender a nossa população e transformar a vida delas. E é isso que a gente vai fazer. Porque senão não tem de valia nenhuma, né? A gente se reunir. Claro que hoje, quando a gente reúne todas as prefeituras, todos os prefeitos, os consórcios, quando a gente vai comprar ou barganhar alguma coisa, por conta da quantidade a gente consegue um valor menor. Isso seja numa pavimentação de uma rua, isso seja no consórcio da saúde. Então imagine se o município de Itajaí quisesse contratar uma clínica médica. Ele chegaria lá e dizia assim, eu quero 50 consultas por mês. Ah não, 50 consultas por mês custa, vamos lá, hipotético, custa R$200 cada consulta. Tá, mas se eu vier com os 11 municípios e eu quiser contratar 1000 consultas por mês, o cara diz, 1000 consultas eu já faço a 100. Ou seja, nós temos uma economia aí de 50%. Então a ANFRE, na verdade, é isso. É a união de municípios, a união de prefeitos, para que a gente possa ter um valor menor naquilo que a gente paga, mas também qualidade de vida e poder proporcionar mais rápido também a transformação da vida das pessoas. Bombinhas ainda não dispõe 100% do saneamento básico, está em implantação. Como que está o sistema hoje na cidade e qual que é a expectativa de concluir a implantação do saneamento, que é tão importante para uma cidade turística como Bombinhas? Claro. Um dos maiores problemas que os municípios têm hoje é o saneamento básico, né? Mas um deles também é a questão de adquirir as licenças ambientais. Então, desde quando a gente assumiu o município lá em 2013, então, a deputada Paulinha, a gente ficou entre projetos, rompimento com a Casan e até a licença ambiental, a gente passou aí quase 9 anos fazendo isso. Então, a gente conseguiu isso em 2021 e após isso a gente já começou o esgotamento sanitário. Até então a gente tinha 18%. Hoje, no dia de hoje, a gente já está com quase 58%. E a meta é chegar em 2026 com 100% de esgotamento sanitário. Diferente de Penha, Bombinhas conseguiu renovar a bandeira azul. O que fez a cidade manter esse ícone, né, de sustentabilidade, meio ambiente para a cidade? Primeiro, fiscalização. Segundo, conscientização da população, né? Porque se não tiver ajuda da população, a gente não consegue fazer, né? Até porque as cidades ainda que não tenha o 100% de tratamento de esgoto, ainda é fossa, filtro e sumidouro. Ou seja, então precisa ter uma fiscalização efetiva, conscientização, para que as pessoas não joguem esgoto em rios, córregos ou no mar, né? Então, eu acho que eu atribuo tudo isso à fiscalização, a mão forte, firme, né? E também à conscientização. Quantas praias hoje dispõem de bandeira azul? São 3 praias. Nós temos a Praia da Conceição, a Praia do Mariscal e a Praia de Quatro Ilhas. E já estamos aí solicitando mais 2, né?
que a gente vai, que é o Retiro dos Padres, né, e a Praia do Ribeiro. Eu acredito que no ano 2024, 2025 a gente já vai estar com 5. Paulinho, a gente continua, Bombinhas, né, continua recebendo críticas com relação ao investimento da TPA. Muitos falam que ele ainda não é usado, os recursos não são usados em prol do meio ambiente. Como o senhor responde essas críticas? Com muita tranquilidade. Primeiro que todas as contas são auditadas pelo Tribunal de Contas, né, e todos os anos, e a TPA está aí já há 6 anos, todos os anos foram aprovadas sem ressalvas nenhuma. Inclusive o Ministério Público Estadual, Federal, que também já esteve fiscalizando. Ou seja, a taxa de preservação ambiental, desde quando ela foi implementada, sempre foi para preservação das praias, limpeza, né, conservação, contratação, e é isso que a gente faz, né? Eu sempre digo, hoje a gente arrecada em torno de 10, 12 milhões por ano com a taxa de preservação ambiental, mas o município gasta 20, né? E eu acho que e nesse mesmo caminho vai vir outras cidades. Florianópolis vai fazer agora com a Ilha do Campeche, Balneário Camboriú já tentou fazer com as praias agrestes, eu acho que vai fazer, porque na verdade a taxa de preservação nada mais é do que uma contribuição. Porque por mais que tu diga, mas eu vou lá para a praia, eu vou gastar. Então, mas a pessoa vai lá, fica na cidade 2 horas, né? Ele compra uma Coca-Cola e um pão, por exemplo. O que ele contribui para a cidade? Ao contrário, ele traz lixo para a cidade, né? Ele traz despesa para a cidade. Ou seja, uma cidade, uma praia, eu sempre digo que é o lugar mais democrático que existe, né? Só que as pessoas têm que saber que tem um custo. Se tu vai hoje ficar aqui em Itajaí, tu vai parar na Zona Azul. Se tu deixar o carro inteiro estacionado o dia inteiro estacionado na Zona Azul em Itajaí, tu gasta mais do que tu entrar em Bombinhas. Ano que vem é o seu último ano como prefeito de Bombinhas. Quais são os projetos para o Paulinho político? Vai para deputado? Na verdade, eu não penso isso, né? A minha vida política sempre foi... Eu sempre deixo acontecer o momento, né? Nunca almejei ser prefeito da cidade, né? Aconteceu naturalmente. Nunca almejei ser presidente da ANFRE, aconteceu naturalmente. Se for do destino, né, falar, né, e a população quiser que eu seja candidato a deputado estadual ou federal, sem problema nenhum, estarei lá. Se não, volto a cuidar das minhas coisas, né, das minhas empresas que sempre tive, e que hoje fica com a família, está lá há 12 anos que eu não estou. E vou ajudar a reeleger o meu sucessor, que o meu candidato é o meu vice-prefeito, e sempre cuidando da nossa linda Bombinhas. E se for chamado para ajudar ou contribuir alguma coisa no estado, também estarei às ordens. Obrigada. Eu que agradeço.